Boa tarde, amigos. Donos da Bola RS no ar desta quinta-feira com muitas informações, começando uma nova era no Grêmio. Deixo aqui o meu abraço ao presidente Romildo Bolzan, durante 8 anos mandatário do clube. E quero dizer o seguinte, quero compartilhar essa ideia com vocês, que, na minha opinião, o presidente Bolzan não merecia este final de gestão tão melancólico. É claro que isso também foi fruto de decisões equivocadas e, em alguns momentos, de uma ausência de decisões. Mas ele entra para a história do clube também, e talvez principalmente para muitos, como o presidente que fez uma retomada de títulos. Copa do Brasil, Libertadores da América, hegemonia em edições do Campeonato Gaúcho, nos últimos anos uma supremacia em clássicos grenais, conquistou isso e depois acabou errando, se precipitando em decisões, adiando outras tantas e teve que culminar com o rebaixamento. Tinha mais um ano para recuperar o clube e o devolve à Série A, mas esta era uma obrigação mínima. Então que o presidente Bolzan agora curta o seu merecido descanso junto aos familiares, cuide dele próprio, como ele disse na sua penúltima entrevista coletiva, e que seja feliz. Assim ele construiu a sua passagem pelo Grêmio, com dificuldades e com muitos momentos vencedores. A nova era começa e é mote da nossa enquete interativa, porque o Grêmio não tem ainda um diretor executivo, está na live do YouTube. Caso o Grêmio não feche com o Rodrigo Caetano, vamos debater esse assunto aqui no Donos de hoje. Atrapalha o projeto de Alberto Guerra, não muda nada, tem bons nomes no mercado. E eu vou justamente com esse assunto começar na Central Band do Esporte com o Matheus Dávila, assunto Rodrigo Caetano. Dávila, boa tarde. Salve, Meneghetti, boa tarde para você, boa tarde a todos, porque foi uma promessa de campanha do Alberto Guerra, talvez tenha sido o grande nome divulgado ao lado ali do Luizito Soares, mas esse era um projeto mais real. E conforme o próprio presidente Guerra aqui nos Donos da Bola, havia um acerto com o Rodrigo Caetano para que ele trabalhasse no Grêmio. E ontem ele foi perguntado justamente sobre estas declarações, que foram dadas mais de uma vez pelo então candidato à presidência do Grêmio, sobre o acerto. O porquê que o acerto que havia no passado não se concretizou até agora, fala o presidente Guerra. O senhor ficou um pouco incomodado sobre a questão da formatação, do novo departamento de futebol, mas o senhor falou que foi uma promessa de campanha, reformular, rejuvenescer. Mas eu vou lhe perguntar, o senhor prometeu na campanha também Rodrigo Caetano, o senhor usou a palavra será. Na entrevista que foi perguntado sobre o Rodrigo Caetano, o senhor disse, será o meu executivo. Foi uma promessa apenas ou ele será de fato? Eu disse que teria uma condição sempre coloquei essa condição, inclusive acho que foi no teu programa mesmo, na Donos da Bola, que que o próprio Meneghetti se refere SAF, e eu digo exatamente isso. Então, ainda que possa ter usado inadvertidamente nessa única frase que tu está pensando, todas as 280 entrevistas sobre isso, quando a gente se referiu ao Rodrigo Caetano, existia uma condição que não dependia da gente. Nunca foi dito que estava acertado ou que foi prometido. Eu sempre disse que confiava na venda dele. Bom, o presidente Alberto Guerra, empossado ontem, a gente tem que também ter uma paciência, uma tolerância, está começando um trabalho, ainda que a torcida do Grêmio esteja ansiosa por uma recuperação rápida, por uma mudança de nomes, de ambiente, de estruturas, uma faxina, esse é o termo, é duro, mas é um termo verdadeiro daquilo que espera a torcida do Grêmio. Ele só tem que se preparar melhor para as perguntas. Porque ele pode escolher o seu departamento de futebol novo, incipiente, é seu direito. Eu nem sou aqui preconceituoso, dizendo que não vai dar certo. Não. Até porque cargo político em futebol cada vez apita menos. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Ele pode escolher quem ele quiser para se cercar, mas as perguntas ele não terá esse direito ainda. E, aliás, ele tem que agradecer ao presidente Alberto Guerra, que ontem ele não foi perguntado, por exemplo, do desmentido que Rodrigo Caetano fez em BH, vai ser mote em seguida aqui também, da sua manifestação de sexta-feira aqui no Donos. A imprensa ontem o preservou, era uma noite de celebrar, festiva. Ele disse uma coisa, que já trata de jogadores com o Rodrigo Caetano, e o Rodrigo disse que nunca tratou de jogadores. As duas versões não entram na mesma frase. Alguém está faltando com a verdade. Ou o presidente do Grêmio, ou o executivo do Atlético Mineiro, um dos dois. Então ele tem que ter um pouco mais de tranquilidade nas suas respostas, mas eu entendo. Está chegando agora,
A cadeira é grande, ela é larga, ela é pesada, né? Ela pesa nos ombros e ele vai acabar se ambientando e ter um pouquinho mais de fair play nas perguntas que virão nas próximas coletivas. Eu queria só saudar aqui, porque nós temos um recorde, 12h34, levamos 4 minutos para dar um pau no presidente do Grêmio, que está há 12 horas no poder. Não, na verdade ele vem tomando pau antes de assumir, né? Normal. Desde que ele fez, e o meu critério jornalístico é o teu é completamente diferente, né? Se tu quer passar pano, né, vai firme, segue a tua linha. Bem, aliás, eu vi o teu vídeo do prestigiadíssimo canal do YouTube, é um pano assim, que vai ser a ver. O Zinho ficou com ciúmes lá, o jogador do Tetra. Fala, mas eu não costumo ir em tua defesa, né? Mas acho que preciso. Eu não costumo fazer isso, né? Não. Mas acho que preciso. Eu não vi pau nenhum, né? Pelo contrário, o Meneghete diz o seguinte, olha, é cedo ainda pra gente fazer qualquer tipo de avaliação. Essa crítica eu não vi. É que ele ele já começou a ser encostado na parede, porque a presidência do Grêmio não começou agora. Começou na campanha. Começou com o Soares e o Rodrigo Caetano. E um já disse que não veio, o outro talvez não virá. Eu acho que existe uma nova regra. Primeiro, Alberto Guerra está longe de ser um dirigente inexperiente. As suas experiências com o Grêmio começam nos anos 90 no jurídico e passam pelo futebol 3 vezes, ou seja, tem muita experiência, sabe onde está. Começa por aí. É que no futebol ele recebia tudo mastigadinho, como presidente não é tão simples, César. Não, e ele vai ter que mastigar. É outra, né? Ele vai ter que mastigar. Só que, e eu acho que aí entra um ponto, eu, por exemplo, tá? Eu acho que existe uma nova regra, uma nova ordem, que é essa superexposição através... A eleição teve um grande problema, Meneghete. Um grande problema. A eleição foi muito longa. É verdade. Foram 90 dias de eleição, algo que não é comum na nossa realidade, na nossa mesmo. E o Alberto Guerra acabou falando muito tempo, muitas vezes. Ele vai ser cobrado por algumas palavras que ele disse, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas a amostragem ontem mostra alguém que sabe onde está e que, principalmente, aí é boa notícia para o torcedor do Grêmio, a faxina vem. A faxina já começou ontem. Mas não tem a faxineira. E a faxina vem. Mas não tem a faxineira. A faxineira é o diretor executivo. E eu quero colocar para ti uma coisa que é importante, tá? Eu quero colocar para ti uma coisa importante. Eu não quero mais ouvir nomes. Nós não podemos estar dependendo de o A, porque o A... Mas aí tu tá no programa errado, né? O futebol é assim, né, César? Não, mas o Grêmio tem que ter projeto. Eu só vou discordar de uma frase. Se não vier o Rodrigo Caetano, que venha o Rodrigo André. Tá, eu só vou discordar de uma frase. Falou que o presidente sabe a cadeira que está, sabe onde está. Eu ainda não tenho certeza disso. E vou te dar 2 exemplos. Eu acho que ele foi muito mal aqui na sexta-feira. Foi muito mal quando ele disse que já trata nomes com o Rodrigo Caetano. Ele não poderia ter dito isso, ele colocou o Caetano numa saia justa e ontem o Caetano devolveu por Sedex essa saia para ele, agora ele que está na saia justa e ele não poderia ter cogitado com tanta ênfase o nome do Luis Soares. Por que ele fez? Porque naquele momento, um dia antes da eleição, era bem interessante. Pergunta para ele se vazar um nome hoje, um grande nome hoje, já vazou um, né? Alexandre Pato, e ele já fez correndo questão de desmentir, porque agora não precisa mais de voto. Então, eu não tenho eu não estou dizendo que ele não tem preparo para estar na cadeira, como disse o Tiger aqui na segunda terça-feira, né? Eu não estou longe de dizer isso, mas eu quero esperar. Eu não vou... O grande problema, Baldassinho, é o seguinte... É que na sexta-feira o Guerra aqui falou em Soares e falou em Rodrigo Caetano. E a bem da verdade, ele colocou condicionantes. Ele falou, o Meneghete falou da SAF, ele deu um sorrisinho, confirmou e tal, deixando claro que tinha essa condicionante. E ele também falou que o Soares era uma proposta e não era necessariamente certo que jogaria. Mas todos nós estamos no meio do futebol há muito tempo, sabendo que quando tu vai lá pra cima, pegando um dos caras que é considerado um dos maiores executivos do Brasil e um dos jogadores de maior história no futebol sul-americano, é óbvio que a torcida agora está esperando algo no mínimo óbvio que parecido. Isso aí rende voto, né? Isso tá obrigando ele agora a formar um grande time. Gente, foi ação eleitoreira. Desculpa, eu não quero parecer pejorativo, embora o termo seja pejorativo, não quero ser ofensivo, mas foi. Qualquer presidente de um clube, se vaza uma tentativa de contratação do Luis Soares, ele faz o contrário, ele puxa para baixo. Olha, gente, tá bem, pensamos no nome aqui, mas vai ser muito difícil. O presidente
refutou a pergunta do Rossi sobre ter dito ou não que havia um acerto com o Rodrigo Caetano, mas eu não lembro de nenhuma oportunidade, quando se tratou de Rodrigo Caetano, em todos os debates e entrevistas com ele ter chamado a palavra para dizer o seguinte: tá, gente, calma, mas só um pouquinho, não há acerto ainda com o Rodrigo Caetano. Ele deixou rolar, deixou acontecer, falou de busca de jogadores com o Rodrigo Caetano. Foi uma manobra perigosa, porque ele não tem o Rodrigo Caetano, eu não falo nem do Luizito Soares, porque o que interessa neste momento é o diretor executivo. Ele não tem, e pelo que a gente viu e vai ver mais no programa, nem vai ter o Rodrigo Caetano. Primeiro, Neto, quero te ouvir. Pois então, eu sei que nós vamos falar sobre Renato, né, sobre plano A, B ou C e tal. Plano A do quê? Não sei. Do que, Renato? Ah, tem plano B? Não, é que nós vamos abordar, tá? No roteiro, então eu não vou falar agora, tá? Boa. Mas eu só quero dizer ao meu amigo, estimado César Cidade de... Vem, Burdoar. Aí vem a pancada. César, infelizmente para Alberto Guerra, nesse período que é muito feliz para ele, porque ele está realizando um sonho, né, de ser presidente do Grêmio, legal, sucesso todo a ele. Só que não tem esse período, sabe qual é aquele período que tu está assumindo e desfrutar, né? Não tem o período de comemorar, Meneghetti. Não tá para comemorar. A tranca já começa. Não tem. E esse é o momento do Grêmio. Então, infelizmente, César, o presidente Guerra vai ter que se acostumar com esse tipo de pressão. Verdade. Porque o Grêmio não tem mais, não tem. O torcedor está esgoelado. O Grêmio precisa de medidas urgentes. Então, não vai ter esse período. Ah, mas não tem jogo, então vamos lá, né? Usufruir. Não tem. Infelizmente, a verdade é que ele sentou numa cadeira. Tu falou em cadeira elétrica, depois ele repicou. É uma bomba Ribeiro, que ele está. Entendeu? Completa, por favor. Tá. Então, assim, ó, eu sugiro, né? Sugiro realmente, César, que o tal projeto que tu tanto fala não seja apenas mais uma coisa aleatória. Vamos colocar a coisa logisticamente. Nenhum clube da Série A do Campeonato Brasileiro tem mais necessidades que o Grêmio de reformulação neste momento. Nenhum, de todos. O Cruzeiro está reformulando. O Cruzeiro terminou o ano com um bom time que precisa agregar. O Grêmio terminou o ano com nada. Tá? Ninguém precisa mais. Se comemorou em determinado momento que o Grêmio deu a sorte, entre aspas, de ter um ano atípico de Copa do Mundo e ter um período maior. Só que, gente, já se passou uma semana do término das competições, o Grêmio sequer anunciou o diretor executivo. O Grêmio vai acabar, mesmo com o tempo que teve, o privilégio de ter esse tempo, começando tarde o processo. As melancias já estão se mexendo no caminhão. Daqui a pouco elas se ajeitam no mercado da bola e o Grêmio vai perder possibilidades. O Grêmio começou atrasado o seu processo. Ô, Dávila, vamos falar aí sobre o Rodrigo Caetano, executivo que está no radar do presidente Guerra, portanto do Grêmio agora, e que ontem concedeu entrevista coletiva lá em BH. Isso, Meneghetti. A entrevista coletiva do Rodrigo Caetano, ela se deu pelo término da punição. Ele não estava podendo falar por conta de uma punição no STJD, se envolveu em problemas com a arbitragem, relato na súmula, foi punido. Então ontem tivemos uma longa entrevista do Rodrigo Caetano, onde várias pautas foram colocadas, inclusive as declarações do presidente Guerra durante a campanha. E ele, pela primeira vez, respondeu de maneira pública o que houve entre ele e o atual presidente gremista. Vamos à outra versão desta negociação. É natural que sempre que tem uma mudança de gestão, meu nome seja lembrado. E no caso do Guerra, foi isso que aconteceu. Ele realmente me fez o convite, isso eu não posso negar. Mas daí para ter uma proposta tem uma distância muito grande. Não abri qualquer negociação, nem poderia. E eu disse a ele que só estaria realmente apto a qualquer tipo de conversa em relação a uma proposta de trabalho, caso realmente a minha permanência aqui não acontecesse. O planejamento que eu toco é o planejamento do Galo, isso é importante ser dito, né, porque muita coisa ficou ventilada que eu não podia me manifestar, porque eu estava punido pelo STJD até domingo. Então, que fique claro que as minhas conversas com o Guerra, elas não se estenderam além de o convite e o desejo dele contar com o meu trabalho. Ponto. Qualquer situação relacionada à projeção disso, daquilo, treinador, não faz o menor sentido e quem me conhece sabe disso. Bom, vamos lá, colocar as coisas em ordem aqui, porque a gente tem que filtrar isso aí para vocês entenderem. A gente está há muito tempo no futebol. As minhas conversas com o Guerra
mais de uma. Foram só no sentido do convite. Uma conversa que durou 7 segundos. Nós queremos convidar para trabalhar no Grêmio. Ok, eu não posso falar sobre isso agora. Terminou a conversa por aí. Não é assim. Não é assim. Se fala projeto, eventualmente se fala em nomes e se fala de grana. Qual é a tua faixa salarial aí? Como é que é? Tem multa? Não tem multa? Tanto é que o Guerra, sexta-feira aqui, sabia que tinha multa. Ué, como é que ele sabia? Eu não sei se o Diego Serri no Grêmio tem multa. Eu não sei se o William Thomas no Inter tem multa. O Guerra sabia que tinha multa, tanto é que ele cogitou. Talvez nem precise pagar a multa. Então as conversas, é óbvio que foram além. Até onde além? Este é o ponto. Porque aqui o Guerra, sexta-feira, disse que tratou, em 2 vezes na minha pergunta, ele falou que tratou sim de nomes de jogadores. Eu insisti, eu cheguei a falar assim, pô, mas peraí, tá tratando com o executivo do Atlético, nome de jogadores do Grêmio. E ele disse, sim, mas eu trato isso, eles outros eu participo dos meus assuntos quem eu quero. Então ele está participando e ele falou nomes de jogadores, que avalia jogadores. O Caetano desmentiu. E isso seria, convenhamos, vocês sabem que eu acho o Rodrigo Caetano o melhor do país na área. Seria antiético. Imaginem se o Atlético Mineiro tivesse interesse em Luizito Soares. E se o Atlético Mineiro tivesse interesse num técnico chamado Renato Portaluppi? Agora, o Atlético está sem clube, o Atlético lá atrás já sondou o Renato, como ficaria a situação de Rodrigo Caetano, que um dia pode ligar para o Renato, uma possível ida para o Grêmio, e no outro dia numa possível ida para o Atlético. Vejam como é conflitante, o Guerra tem que vir a público e falar a verdade. Porque ele está aqui na aldeia, o Rodrigo Caetano está lá. O Rodrigo Caetano deu a versão e passou a bomba para o Guerra. O Guerra tem que se explicar. Se tratou efetivamente de jogadores com o Caetano e, portanto, o Caetano mentiu, ou quem mentiu foi o presidente do Grêmio. Meneghetti, eu vou pegar emprestado o título de presidente da AAAG. Ah, mas já tem associação? Tem, AAAG. Sabe o que é AAA? Associação dos Admiradores de Alberto, AAA, Guerra. AAAG. Tá, muito bem. Pega o pano, pega o pano. Pega o pano, César. Pega o pano. Eu sou o presidente dessa associação. Então, eu me passa, dá o pano aqui, que eu vou dar uma passada de pano no Alberto Guerra, tá? O JB também tem um pedacinho desse pano aí. Não é do meu feitio, mas eu vou fazer. Eu não queria, mas vou fazer. Eu vou ajudar você. Me ajuda, me ajuda. Meneghetti, me admira o comandante, um jornalista tão experiente. Velho. Meio eu, né, Meneghetti? É um cara experiente, eu jamais diria isso de ti, entendeu? Que acha que tudo isso aconteceu fora da curva, meu Deus do céu, mas ele falou. Assim, ó, gente do céu. Tu acha o quê? Meneghetti, vamos colocar assim, vamos usar o JB como exemplo, tá? Passando pano aqui. JB, a BBC de Londres está muito BBC feliz. Sempre é a BBC. A BBC, eu nem sei se existe mais ainda. A BBC, entendeu? E aí a BBC começa a conversar contigo. Olha... Não pode ser Nova York. A minha cidade do mundo é Nova York. Então é a New York. Vai na gaveta dele, vai. New York Times. New York Times. Tá bem. E aí tu tá aqui muito feliz, empregado na Bandeirantes, coisa e tal. E aí tu tá conversando, o cara tá afim do teu trabalho, coisa e tal. Tu acha que não é absolutamente do jogo falarem sobre todas as possibilidades? É óbvio. É como qualquer negociação profissional. A analogia é absolutamente correta. Eu vou te dar a analogia correta. Eu vou te dar a Rádio Guaíba. Tu é gestor de esportes da Band. Faz uma proposta, te chama. A gente tá pensando em te contratar agora, dia 1º. Aliás, estão dizendo por aí isso. Dia 1º de janeiro, a Rádio Guaíba quer te contratar para tu ser chefe de esportes lá. Eu queria te ouvir sobre os profissionais do mercado. Tu começa a falar, aqui na Band tem um cara muito bom lá, que é o Menegas. Eu tenho que levar o Menegas e o Baldasso para trabalhar com vocês aí. Sim. Pois é, não sei o quê. Comportamento antiético. Se isso aconteceu na minha, tu pode ter tua tese, o teu pano. Nem é pano, isso é uma loja de pano, né? É um pano. Tá. Tu pode, alô patrocinadores, alô departamento comercial. Gente, se ele fez isso, eu não acredito que tenha feito, é antiético. Mas meu Meneghetti, é antiético. Qual é o O JB não serve, o JB, ele é funcionário da Bandeirantes e a BBC vem aqui e faz uma proposta para ele. O que tu pensa disso, o que tu pensa daquilo? E se o Guerra fez isso, de sondar o Caetano para contratá-lo, até aí, dentro da normalidade. Então, não é esse o ponto que nós estamos divergindo. É o ponto é o Guerra perguntar para ele, escuta, vamos falar sobre o jogador. O que tu acha do... Quem é que o Grêmio está contratando aí? O Cristaldo. Eu acho isso. O que tu acha do Luiz Soares? Eu acho isso. Terminou a reunião, terminou a reunião, o presidente do Atlético chamou o Rodrigo Caetano. Cara, podia dar uma sacada aí, né?
de levar o Luiz Soares, né? Deixa eu te falar uma coisa. JB, eu aqui do New York Times, tá? Eu tô analisando como é que tá o mercado brasileiro aí. O que tu acha do fulano? Aí tu vai dar a tua opinião. Mas ele não vai ser chefe! Ele não vai ter voz de comando! Eu quero tu pra chefe do escritório. Mas ele não é chefe aqui! Mas não interessa. Claro que interessa, Ribeiro! Esse tipo de conversa não Ribeiro, é usual, desculpa, Ribeiro. Tu sabe o que é ético e o que não é. E tu é um cara muito ético na tua história profissional. Eu sou capaz de saber qual é a realidade. Sou capaz de saber como é que as coisas funcionam. Tanto não é normal que o Rodrigo Caetano desmentiu e tá sendo... Tanto não é normal que o Rodrigo Caetano desmentiu e tá sendo cobrado pela imprensa desde essa-feira. Demitido Por que ele desmentiu? Se é normal, mas se é normal... O desmentido dele também faz parte do jogo. Essa é a vida real. É a vida real, gente. Eu acho que a vida real tem que ser errada também. O Meneghetti criou uma figura que merece que a gente faça uma ponderação e aí entrar na discussão ética que eu acho que serve para o que a gente está falando. Fica evidente, tá? Vamos ser prático aqui. Não durou 7 segundos a conversa. Óbvio. Tá? Não foi isso que aconteceu. Tá. Para mim tem Foram várias conversas, as minhas conversas. Então não vou entrar nessa discussão. Agora tem um ponto que o Meneghetti faz, que é uma figura, mas que merece que a gente pense. E eu falo isso do ponto de vista ético até. Que é essa relação com o Renato Portaluppi. Imagina. Essa merece... Imagina se o Atlético abre negociação com o Renato Ribeiro. Imagina... E daí? O cara negocia pros dois lados, né? Do Grêmio eu tenho Miliduque, mas do Atlético é 1.350. Beleza, Renato? Tu escolhe aí. Eu acho que não foi assim. Não, eu também acho que não foi assim. Mas poderia acontecer. Ribeiro, tu pode até dizer que isso acontece no futebol. E eu vou continuar dizendo que é errado. Tá, mas Deixa eu só mas acontece. E acontece e tu sabe que acontece. Só pra gente discutir. Mas quando eu descobrir que acontece, eu vou falar. Nós estamos colocando aqui uma figura de linguagem só para aumentar a reflexão com relação à ética. Só isso. Ninguém está dizendo que existe essa figura. Tá, óbvio. Mas, gente, só para deixar claro como isso. diria um famoso apresentador de um programa de rádio que era muito bom antigamente, o Rui Carlos Osterman, vamos avançar. Eu quero perguntar para vocês o seguinte. Vocês acham que o Rodrigo Caetano, de forma protocolar, deu essa resposta para não se indispor no processo e que ele trabalhe uma possibilidade de se desvincular do Atlético Mineiro para vir pro Grêmio? Ele sabe que ele pode cair lá. Vamos ver. O que ele vai dizer? Não fala comigo. Aí o cara é demitido lá. Eu não falei com o Grêmio, eu tô calado. É isso que eu queria saber. Isso mais ou menos, a história é um pouco quebrada, mas mais ou menos aconteceu com o Diego Serri. Que o Diego Serri foi procurado pelo Santos e aí disse assim, eu não posso sair, vou deixar o Grêmio na mão, vou ficar aqui mais um mês. Agora o Santos está montando. Tá montando. Quero te ouvir sobre o Caetano. Pois é, virou. Quero te ouvir sobre o Caetano. Ditadura militar aqui. Não, eu quero te ouvir sobre o Caetano. Não fala isso aí. Que risco, hein? Essa gaveta, fecha essa gaveta que tu abriu agora. Fechar a gaveta? Fecha essa gaveta. Sim, até porque os caras estão protestando. Vai, JB. Eu mandei fechar e abrir Caetano. Eu mandei fechar e ele abriu mais duas. É que na ditadura não pode protesto. Então eles estão fazendo algo que eles estão pedindo, não pode. Mas tudo bem, vai lá. Anticonstitucional, inclusive. A situação é a seguinte, Meneghetti. O Rodrigo Caetano, na sexta-feira, ele já teve uma primeira reunião com os caras do Galo. Na sexta-feira, popular amanhã, terá uma nova reunião de avaliação de todo o processo e o Grêmio está confiante. Reunião ordinária do Atlético Mineiro. Isso. Tá. E o Grêmio está, de alguma maneira, não é confiante, mas achando o seguinte, se der alguma zebra lá, por isso que o Guerra ontem disse, vamos esperar alguns dias, lembra que ele disse, ainda não descarto, vamos esperar alguns dias, nem tanto assim, porque a reunião é amanhã, e existe uma possibilidade de uma liberação do Rodrigo Caetano lá. Zebra, desculpa. Só que o Rodrigo Caetano, aí a frase que eu ouvi é, até sexta-feira o Grêmio deve ter o prazo, o dia D é amanhã, mas a frase que eu ouvi é, o Rodrigo Caetano está preso ao seu próprio discurso, foi o que me passaram, porque ele quer vir para o Grêmio, mas ele tem um discurso muito forte e até de gratidão ao Atlético Mineiro, que renovou o contrato com ele, que apostou, que deu um título de brasileiro para ele e tudo mais no ano passado, dizendo o seguinte, ele nunca quebra o contrato. E lembra do Inter que ele recebeu do Palmeiras, e ele bancou o presidente Medeiros que ia ficar, e aí ele tá nessa, de não querer sair para não quebrar um vínculo seu, mas ao mesmo tempo existe o interesse de vir para o Grêmio. Mas o que é a zebra que pode dar lá? Ele ser demitido? Pelo ano ruim do Galo ou mudar o modelo de administração do Galo e ele sobrar? A zebra depende do ponto de vista. Não, a zebra para o Grêmio... Mas eu vou dar de qualquer maneira. É a questão da SAF.
Até o Guerra disse ontem. Disse ontem. Disse aqui, inclusive. Disse aqui, ele não chegou a dizer, né? Eu Mas disse, ele ele sorriu, ele não disse exatamente como ele falou ontem. Ele apenas sorriu, mas dando a entender que sim. Só que o seguinte, a SAF é um processo demorado. Mas é evidente, Não eu é quero saber processo qual é o passando ano que vem. deadline do Grêmio. Eu só acho Qual assim, que é- ó, que dia que o, tá. que dia que o Guerra disse pro Rodrigo Caetano, eu tenho até tal dia para tua resposta definitiva. É isso que eu quero te saber. respondo, fica tranquilo. O Sérgio está aí. Ele vai quem? para o barco, o Sérgio está aí. Até agora estava indo bem no debate. A tese furada, mas estava indo bem no debate. Agora, Gente, vamos lá. Sem muito acreditar em Papai Noel, né? Sem muito acreditar em Papai Noel. O Grêmio está esperando uma solução porque existe uma tentativa de tirar ele do Galo. Aí, plano B. Tá? Calma, não tem plano B ainda. É mais ou menos essa aí. Ah, o CR se deu mal porque ele resolveu ficar no Grêmio mais um mês. JB, o CR, uma formiga da arena, sabe que ele tá fora. Então ele sabia um mês atrás que ele estava fora. Não vou acreditar nisso. Não. É que assim, ó, a informação que a gente está recebendo e tal, é que o CR foi procurado pelo Santos e ele disse, cara, eu preciso cumprir um mês de transição aqui, é meu acordo com os caras do Grêmio, com o Romildo, com a Amodeu, eu vou ficar mais uns dias, vocês conseguem me esperar? E o Santos até agora não parece dar indícios que vai esperar. O presidente contratou o Falcão, aliás, contratou ontem o Odair e hoje está chegando junto lá Hélio Carraveta. Olha que maravilha. Monstro da preparação física do Internacional, está indo trabalhar no Santos já com a comissão técnica. muito bem. A gente vai pro, como diz, né, o Minuto do Inter. Aliás, eu quero mandar um grande abraço. Nós temos uma grande audiência na Venda Ipiranga, que a turma de sala de redação está tentando se apropriar do termo Minuto do Grêmio, Minuto do Inter. O que é isso? Quando a gente faz um programa muito longo sobre um dos clubes, sobre o Grêmio, por exemplo, o Grêmio tem posse, tá atrás do Caetano, tem o Renato, tem mais assuntos, a gente vai fazer agora um minutinho do Inter. E o Sala está usando a expressão que nem foi cunhada por este que vos fala, e sim por Heron Dalmolin. Na geral. Contra-ataque na geral. Contra-ataque na isso geral, aí. é. Então, um abraço, Heron Dalmolin, e agora o Sala está usando a expressão. Mas é legal isso aí, a vida... Por que né? que eu era um ouvinte? Muita coisa se copia, né? Eu era um ouvinte. Por que o Heron Dalmolin, ele falava que era o Grêmio Neto e o Paulinter Pires? Ele trocava os clubes dos dois para fazer confusão no ouvinte. Ele trocava. Ele gostava de fazer isso. Um gremista ele chamava de Colorado e um Colorado ele chamava de gremista. Era Paulinter Pires e Vocês Grêmio Neto. acabaram de matar o Minuto do Inter. Agora não tem mais nem o Minuto do Inter. Hoje vai ser minuto e meio. Um abraço à turma do Sala aí que copiou essa expressão aí. Podem usar à vontade. Não está patenteada. Vamos ao Minuto do Inter e a proposta por Maurício Dávila. Porque aos 21 anos o Maurício é o grande ativo do Internacional nesse mercado de transferências, viu, Meneghetti? E as especulações são enormes em torno do futuro do jogador. O empresário do atleta afirma que há uma proposta do Red Bull Bragantino, ou seja, do mercado brasileiro pelo jogador, pelo Maurício. O Inter diz que não recebeu essa proposta, mas o empresário garante. Há também uma especulação que ligue Maurício ao futebol do estrangeiro. Um contato oficial de um clube de fora, que nós não temos o conhecimento, além de uma observação, e aqui eu grifo o termo observação, do Arsenal e do Real Madrid, porque estes dois clubes enviaram olheiros para ver o Endrick no estádio Beira-Rio, e quem se destacou no jogo entre Inter e Palmeiras acabou sendo Maurício. O nome dele acabou sendo colocado, né, nesses dois gigantes do futebol europeu. Mas é um atleta que está em alta e com uma grande possibilidade de negociação nesta janela. Olha só, amanhã, Donos da Bola Especial, em Gravataí, lá da fábrica da Marquespan, pela segunda vez, com enorme satisfação e responsabilidade. Vamos estar lá amanhã comandando Donos da Bola na sede da Marquespan, em Gravataí. Fala mal do Maurício, Ribeiro Neto. Não, pelo contrário. Eu vou dizer o seguinte para vocês. Eu acho que Real Madrid e Arsenal Não é informação. É Não, informação. tu acha que eu posso opinar sobre a que é uma invenção? Eu posso opinar sobre a informação? Só uma pergunta, tu acha que é uma invenção? Não acho que seja uma invenção. Tu acha que é o quê? Eu acho que é um pouco fora de contexto. demais pro É um futebol pouco dele, demasiado, tá? Mas eu não estou Mas brigando é informação, com a os caras estão interessados. Mas tu fala pros caras do Real Madrid, então, Eduardo. Você quer ligar pra eles? Olha, pessoal vocês do estão Real enganados. Madrid, Assim, é uma eu vou te opinião, ajudar, eu embora posso- tu não mereça, ô Ribeiro. Vou ter que ajudar, porque senão a gente fica aqui. A história contada pelo Dávila agora. Os caras não foram pra ver o jogador do Inter. Eles foram pra ver o Endrick. Isso é muito comum. E aí viram assim, peraí, tem um outro meia aqui. Como é que tem um esse melhor meia aqui? Melhor não, né? Necessariamente. Isso é Mas, um pô, exagero. como é que é e tal? 21 anos e pô, vamos botar no radar. E a informação é essa. Ele está sendo monitorado a partir de agora. Teve um outro, o Bitelo teve uma situação que foi mais ou menos assim, o Bitelo. A gente, conversando com o empresário do Bitelo, ele disse, olha, eu fui procurado
por clubes dos Estados Unidos e um olheiro de um clube de fora, que eles queriam um segundo volante com essa característica e procuraram informações, dizer assim, como é que é a formação dele, de onde é que ele saiu, ligaram, e eles botaram no scout, tipo o Capa do Inter e o CDD do Grêmio. Botaram para analisar. O que acontece com o Maurício é isso. Não dá para dizer que ele vai jogar no Real Madrid. Termina tua tese. Então, eu acho acho que o Ribeiro é ruim, que o Maurício é ruim. Vamos lá. Não. Pelo contrário, acho que o Maurício evoluiu muito. Só que o espaço do Maurício como protagonista é muito curto. Muito curto. Como assim? Não entendi. Não, o Maurício virou um cara importante. Qual é o espaço que é curto? Agora. O espaço de tempo, tu quer dizer? Eu pensei que fosse o espaço físico, o espaço de tempo. Não, o Maurício era reserva, sempre foi reserva e agora, nos últimos 10 jogos do Internacional, ele virou, a partir do jogo contra o Fluminense. É uma quebra, né? Vale pro Johnny também, mas especialmente o Maurício, ele adquire um novo status do Internacional. Então, eu acho assim, ó, ele é um cara que vai ser visto pelo exterior, obviamente, até pela idade pouca que ele tem, só que eu acho, aí é opinião, que ele não vai para esse tipo de centro. Ele vai para um centro mais razoável, intermediário. Deixa eu colocar em números isso aí então para as pessoas entenderem. Primeiro, o Inter colocou na prateleira o Maurício e o Johnny para vender no começo do próximo ano. Para quem não sabe, o clube, o nosso especialista JB em cálculos financeiros dos clubes, o Inter começa o ano sempre com uma previsão orçamentária. E essa previsão apresenta o que ele pretende adquirir em vendas de jogadores, que nos últimos anos tem girado sempre em torno de 140, 150, pois é, que o Inter tem cumprido, né? Teve um ano que cumpriu com vários, o ano passado só com o Yuri Alberto cumpriu e passou disso, e neste ano o Inter pretende fazer isso com o Johnny e com o Maurício. 120 milhões de reais daria 11 milhões de euros por cada um dos jogadores. Este é o preço do Maurício e este é o preço do Johnny. O que aconteceu de um tempo para cá é uma inversão de menina da galinha dos ovos de ouro, porque era o Johnny, por questões de convocação à seleção dos Estados Unidos. Por conta dessa reta final do Maurício, o jogador mais assediado neste momento, e não é só os olheiros do Arsenal e do Real Madrid, tem vários clubes europeus que estão assediando o Maurício para levá-lo. Então, assim, 11 milhões de euros por cada um deles. E se for isso, nós torcedores não temos do que reclamar, porque seria a saúde financeira do Inter na próxima temporada. Essa questão envolvendo o protagonismo, 10 jogos de protagonismo, 5 jogos de protagonismo na Série A do Brasileiro para um menino de 21 anos, vale mais do que 5 anos de protagonismo para um cara de 30. E do segundo colocado da competição. Entendeu? Então, me parece, eu só acho, a única coisa que eu discuto com vocês é o valor. Ontem no Donos Rádio a gente já tinha falado sobre isso. 21 anos, meio atacante, com boa contribuição no campo ofensivo, no terço ofensivo, com gols. Ele tem que valer mais do que 11 milhões. Eu acho que se tu faz essa venda do Maurício no final do ano que vem, tu chega perto do Yuri Alberto. Mas é que tu chega lá. Aí, pois tá. é, tem que chegar pagando salário lá. Chegar, tu chega. A discussão pra mim é outra. Como assim chegar? Não, chegar tu chega. Porque tu já chegou sem vender nenhum. Então tu chega. A discussão pra mim é outra. Ano, né? O Inter acredita que ele tem essa linha de evolução? Eu acredito. Essa pra mim é a grande pergunta. Acredito. O Maurício ele precisava 5 jogos num nível altíssimo. Porque o Inter, a gente recentemente fez assim, qual é o melhor jogador do Inter da temporada? Que até a SEG, a Associação dos Cronistas Esportivos, presidida pelo presidente Rogério Amaral, fez um evento nessa semana e escolheu, os jornalistas gaúchos escolheram o Pedro Henrique do Inter como melhor jogador do futebol gaúcho na temporada. Só que se a gente prestar atenção, lembra que teve um período que o melhor jogador era o alemão. Aí o alemão deu uma oscilada, veio o Wanderson. E aí o alemão voltou, depois daquele jogo contra o Palmeiras, ele faz 5 jogos maravilhosos. Aí o Pedro Henrique assume, o Alan Patrick tem umas 3, 4 partidas. O Pedro Henrique assume o protagonismo e vai... Aí no final era o Vitão. O Johnny tem umas 2, mas lembra que aí o Vitão termina assim maravilhosamente bem. Então o Inter ele tem vários jogadores que teve lá mais no começo do ano, quando foi o Depene o Bustos. Então o Inter ele revezou muito dessa situação de protagonismo. Mano Menezes, querido. O Maurício, nossa, para fazer elogio ao Mano Menezes aqui, os caras eles fazem de tudo nesse programa aqui. O que acontece? O Maurício ele precisa ter esse protagonismo, ele teve nos últimos 2, 3 jogos.
foi o protagonismo do Maurício. Tipo, 2, 3 partidas ele foi o melhor em campo. Ele precisa ter só essa continuidade, porque ele nunca teve isso. Davi, vamos falar dos homens do futebol do Grêmio que foram confirmados ontem. Porque ontem o presidente Guerra confirmou a formação do seu departamento de futebol na ala política, Meneghetti. E ele confirmou que o novo vice-presidente da pasta é Paulo Calef, de 40 anos. E o diretor de futebol que vai trabalhar ao lado do Calef é o Antônio Brum, de 39 anos. Os dois homens são de confiança do presidente Guerra. Depois de muita discussão se chegou nesta formação, mas eles não possuem experiência no departamento de futebol. E foi justamente essa minha questão ao presidente. Vamos acompanhar. Dentro dessa ideia de futebol, esses dois homens que vão ocupar a principal pasta do clube, que credenciais eles lhe apresentaram de experiência para liderarem esse processo e trabalharem com o Renato, que nós sabemos que é um cara bastante criterioso também, né? Primeiro, eles estão comigo há muitos anos, não é? E segundo, que eu estou aqui fazendo, inclusive, cumprindo uma promessa de campanha. Quando a gente não renova, a gente é acusado de ser sempre os mesmos. Quando bota agora gente jovem, que conhece futebol, né? Que tem energia, são novas, aí vem uma indagação de qual é a experiência. Não existe faculdade para o futebol, não é? Futebol a gente aprende no dia a dia. São conselheiros aqui do clube, são pessoas que convivem comigo há muito tempo e convivem e vivem o Grêmio e que fazem parte desse núcleo duro muito próximo a mim e que trabalharam nesses nomes paralelamente enquanto eu estava mergulhado na campanha. Então, assim, aqui a gente está cumprindo uma renovação. Por que o Guerra ficou desconfortável com a pergunta do Matheus Dávila? Uma pergunta absolutamente normal e até necessária nesta coletiva. Qual é a experiência? Que credenciais eles têm? Porque eles não têm as credenciais para o cargo. E eu até acho que poderão dar certo. Eu acho legal esse trabalho de renovação. Talvez pudesse ser feito de uma maneira mais competente, na minha visão. Mas quem preside o Grêmio é o Guerra. De encostar um dirigente inexperiente que tenha potencial com alguém mais experiente. Mas, vamos dar o prazo que o Guerra acha que tem que ser dado. Eu também acho. Não pode sair já queimando. Tem que dar o prazo. Daqui a pouco vem com outras ideias. Daqui a pouco, mesmo não tendo experiência, podem compensar com outros atributos. Eu vou dar uma informação agora aqui para vocês. Paulo Calef não é o ficha 1 de Alberto Guerra para o departamento de futebol. Na verdade, o Guerra gostaria de colocar nesta pasta alguém com maior experiência, se não de futebol, de vivência de clube. E seria Luiz Paulo Germano. Vou além. Luiz Paulo Germano foi convidado durante este feriado para ocupar a pasta do futebol. Disse sim, aceitou o cargo. E menos de 24 horas depois foi desconvidado. Por quê? Porque quando foi conversar com o Conselho de Administração, Guerra não conseguiu aprovar o nome. Foi trancado o nome daquele que seria o ficha 1 de Luiz Paulo Germano e Guerra se viu obrigado a desconvidá-lo, que é uma atitude deselegante, ruim. Acontece no futebol também isso, acontece, é comum, mas o Luiz Paulo Germano, com maior vivência de clube, era o ficha 1 e o Guerra teve, portanto, que colocar o Calef com o Brum como diretor. Mas que boa sintonia já tem o presidente com o seu conselho de gestão, né? Aconteceu isso. Pelo amor de Deus. Aconteceu isso. Foi conversar com o preferido para ser o vice de futebol, o cara aceitou e o conselho de gestão... Claro que estão todos lá para discutir e votar, mas a gente sempre imagina que haja um alinhamento de pensamento. Sabe qual é o problema? O problema é o combo, Meneghetti. Vocês, na minha visão, estavam discutindo o enfoque errado. Não é o fato dele estar discutindo com o Rodrigo Caetano, se o jogador tu largou o pano? Hã? Largou o pano? Não, eu acho, o meu enfoque, eu tenho, na verdade, convicção, que o programa estava olhando para a direção errada do problema do Grêmio. Então qual é o problema? Vocês estavam aqui, porque o Rodrigo Caetano já estava negociando jogadores ser antiético. Eu não estou aqui, eu não sou da comissão de ética do futebol brasileiro, da CBF. Ah, não, pra ti isso é normal. Pô, tu falou um dia que é normal entregar jogo aqui, tu falou o ano passado, né? Que é normal entregar jogo. O contexto é completamente diferente e eu não vou entrar na tua provocação barata. Não, eu vou colocar... é bem cara, custa caro para entregar o jogo, viu? Custa bem caro. Já vista o que aconteceu em Criciúma e no Belém do Pará. Isso aí. Né? Mas assim, vamos lá. Colocando aqui os fatos, o grande problema é esse. Diz que vai fazer o Soares, vai tentar o Soares, e tentou, e o Soares negou a proposta sábado pela manhã, porque dinheiro não importa para ele, a proposta do Grêmio era melhor do que a americana, e ele disse, não, eu quero morar nos Estados Unidos, chega, não quero mais isso. Outra, Rodrigo Caetano, provavelmente não vir. Aí, o outro sinal da gestão é
faz um convite e desconvida o cara porque os outros 6 vice-presidentes não quiseram. E aí tu olha assim, pá, mas tá conversando enviesado. Isso sim é o problema. Tá bem. Essa insegurança me preocupa. Não é, e eu tô culpando ainda, tá aqui. Eu vi, pegou do JB. Vai achar normal o que aconteceu. Eu vou dizer para vocês. Conselho de gestão serve para isto. Vocês aqui estão, quantas vezes estão condenando os conselhos deliberativos porque não fazem porcaria nenhuma? Porque só dizem amém, porque aí, por exemplo, o presidente tem a maioria de votos, é amém, 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 amém. Se o conselho de gestão, por unanimidade ou por maioria, decidiu de mudanças, é porque houve, segundo o Conselho de Gestão, necessidade disso. Então, se faz, estão condenando porque fez. Se não faz, condenam por omissão. Então vocês se decidam. É que tem uma palavra muito em voga que se chama governabilidade. A governabilidade se dá pela capacidade de ter paz na ação de governar. Isso. Né? Se tu não tem um alinhamento mínimo com o teu conselho de gestão, nem para escolher o vice de futebol, que é uma função hoje que serve para pouquíssima coisa, vai ter no quê? César, quero te ouvir. A única coisa que poderia... Eu não vejo nada de tão especial nisso também. Toma aqui, ó. Não é por pano. Eu não vejo nada de tão especial nas manifestações de vocês. Acho que é complexo. Eu só quando eu escuto o nome do Luiz Paulo Germano, acho que seria um grande nome para ser o homem de futebol mais experiente que o Calef, que o Brum, daria suporte, poderia trabalhar os 3 juntos, não vejo maiores dificuldades nisso não. O que acontece, e aí Meneghetti é o lado perverso do futebol, tá? É que existe, Alberto Guerra é o cara que vai informar as informações, né? O cara que vai para a linha de frente falar. Só que existe uma coisa que é o corredor, o bastidor nojento da bola, que permite, Baldasso, sempre essas... que ninguém bota a mão, ninguém diz nada. Então toda a culpa ou todo o problema lá cai em cima do colo do cara que vai falar, do presidente no caso, e os bastidores vão... Por isso que existe o media training. Jogando. Humildemente, eu sugeri ao nosso presidente. Ah, tu falou, tu tem também canal aberto com o presidente Alberto Guerra? Não, quando ele veio aqui, depois daquele O debate... canal aberto com o Alberto Guerra deve ter terminado hoje, tá? Depois daquele debate que houve, né? Sim. Eu sugeri humildemente ao presidente Guerra que eu acho que o mídia... Sabe que eu já vi uma vez, vai uma empresa que eu trabalhei muitos anos atrás, um chefe lá que não andava de mãos dadas com o bom caratismo, ele destituir, ele promoveu um cara a chefe novo sem avisar quem estava no comando do departamento. O cara fez isso. Então, mas pelo menos o Guerra foi lá e avisou o Luiz Paulo, eu tô te desconvidando daquele convite que eu te fiz algumas horas atrás. Pelo menos avisou, né? Porque esse cara que não anda lá de mão dada com o caráter nem avisou. Mas isso aí foi no milênio passado. É que assim, o grande problema do programa é, nós estamos destruindo com o Grêmio de uma gestão 4 horas. Mas o que eu fiz aqui? 12 horas. Eu acabei de dizer que... só crítica. Eu acabei de dizer que eu não vi. Eu acabei de dizer que estamos debatendo. Não, JB, é só crítica. Eu acho que tu estás muito tempo no celular e tu não está vendo que, por exemplo, o Ribeiro e o César têm uma posição convergente que destoa daquilo que eu penso e o Baldasso. Então, cara... Não precisa apelar pro celular. Não, tu tá o tempo inteiro no celular. Tu não tá vendo o programa, eu tô falando sério. Tô falando sério, tu não tá vendo o programa. Tá, então nem vem. Eles têm... Isso não é comigo, isso é com o chefe tá ali. Eles têm uma posição divergente. Calma. O Ribeiro e o César têm uma posição divergente. É que a gente só... O Ribeiro critica o media... O Ribeiro conseguiu criticar o media training, a Não, maneira ele tá do cara... sugerindo. O cara se expressa. Desculpa, até para não passar. Eu estou nós ajudando. não estamos criticando. Eu estou ajudando. Todas as minhas manifestações foram em defesa ao Guerra. E eu tô dizendo que até o futebol sem experiência poderá dar certo, vamos dar tempo. Então, essa é uma outra. Eu já sei que tu vai falar, porque aliás, tu na virada do programa, na passagem do jogo aberto pra cá, tu já começou dando esse pau. Que pau? Do departamento de futebol sem experiência. Mas isso é pau ou é fato? Não. Mas aí isso é que pau ou é não, fato? isso é criticar. Isso não é, cara. Tu não sabe diferenciar a opinião de informação. Não. Isso é uma informação. Peraí. O Calef e o Brum não têm experiência no futebol. Dito isso pelo Guerra ontem. Ele disse ontem. Ele pega o último trecho da resposta dele. Pega o último trecho da resposta. O Brum é um cara que tem. O Brum é um cara que tem muita experiência no bastidor. Ele tem muita experiência no bastidor do Grêmio. Eu sei disso. Agora, o que eu tô querendo colocar aqui é o seguinte: se o Grêmio Guerra ontem falou um negócio, se coloca caras antigos, os velhos caciques e tal, o Grêmio não tem renovação. Se coloca um cara novo,
Tá, Olha o que Guerra disse disse aqui, ó, eu anotei no meu papelzinho, papel, meu rascunho. Terminou dizendo o seguinte: não foram experimentados. Quem não foi experimentado não tem experiência. Isso não é crítica, isso não é um pau do Meneghetti, isso é um fato. Eles não, tanto é que eu estou defendendo, até poderão dar certo com ideias oxigenadas. É que tu tem que prestar atenção no programa, JB. Só para ficar bem claro, quando eu humildemente fiz isso assim, sem nenhum apelo, sugeri ao presidente Guerra o Media Training, eu argumentei que ele, olha, com base no que nós vimos no debate, que vocês tiveram uma certa dificuldade, coisa e tal, o presidente Alberto Guerra será agora muito exposto. Ele vai falar a todo momento, com perguntas às vezes que te pegam meio... Tá, Ribeiro, César quer falar muito rápido. Um segundo, tá? E é importante a gente colocar. Alberto Guerra ontem, ele fez as duas relações. Ele faz no discurso dele uma homenagem aos dirigentes que construíram a carreira dele, e depois ele coloca 2 novos nomes nessa construção. E o Grêmio tem hoje figuras que não são carimbadas e isso tem que ser elogiado. Um assunto Renato Dávila. Porque a relação do departamento de futebol com o Renato Portaluppi será discutida nos próximos dias. Paulo Calef, o presidente Guerra e Antônio Brum vão ao Rio de Janeiro. E o Calef fala sobre isso. O presidente falou, o Renato é a nossa única opção, estamos indo todos lá para finalizar essa negociação, acreditamos que vamos ter êxito, mas é a nossa única opção. O Renato está certo, todos nós gostamos de tratar com pessoas que entendem daquilo que está buscando. O torcedor pode ter a convicção de que se nós não tivéssemos a capacidade de exercer as funções que o Alberto Guerra e seu conselho de administração nos confiaram, nós não estaríamos aqui. É claro que a ausência de experiência é um obstáculo a mais a ser vencido, mas ele pode ser vencido, ele pode ser superado. Tiverem uma capacidade, conhecimento, pelo menos do ponto de vista de informação, né, uma bagagem de quem acompanha futebol ao mesmo tempo, e isso encurta. E especialmente, se tiverem com eles um diretor executivo do tamanho do Rodrigo Caetano, com a competência do Rodrigo Caetano. Aí seria um atalho para o sucesso, César. Tenho certeza disso. Acho importante a gente referir, porque nós estamos vivendo correndo atrás do rabo, aquelas figuras carimbadas, 2 caras jovens, um de 40, um de 39 anos, com muita motivação, louco para acertar, tomara que dê certo e que junto com o Rodrigo Caetano eles consigam aí primeiro contratar o Rodrigo e depois ter muito sucesso no futebol. Eu e tu, especialmente, Meneghetti. Que perigo. Tu coloca eu junto contigo na mesma frase, eu não, mas tenho medo. Ao contrário do JB, que é mais novo, né? Bem que mais bom, novo. Eu tenho inveja disso, JB. Tem inveja? Tá, tem. Nós sempre lidamos com os dirigentes mais velhos que a gente, né? Sempre foi, não, pô, os dirigentes e tal. A vida passa. Cara, são 2 guris, velho. Eu tô, só falta morrer. É que se a gente pensar... Quem falou? Só falta morrer, né? Se a gente pensar, Meneghetti, se a gente pensar, o Grêmio sai de uma experiência com Denis Abraão e Sérgio Vasquez. Que não deu certo, não deram certo. Não, tudo bem, mas Denis Abraão tinha sido dirigente a última vez no ano 2000 e Sérgio Vasquez ainda antes, né? Lá em 95. Pega o Marcos Herman, Paulo Luz, todos. é toda uma geração. Agora, não, eu falo especialmente do futebol, agora o Grêmio entra numa nova era. Cara, o João Patrício tem experiência no futebol, né? Não deu certo a passagem dele. Foi um horror. O Papaléu não tinha experiência e também não deu certo. Então, não é o fato deles terem inexperiência, tá? Não é o fato de que eles são inexperientes que estão fadados ao fracasso. Pode não ser isso, mas a experiência ajuda, contribui, a experiência é um atributo a mais que se tem para chegar ao êxito. Então vamos dar o tempo para que eles trabalhem e a gente possa observar. Tô mandando pouca coisa na minha vida, viu, Meneghetti? Mas o intervalo é comigo. Vamos lá, aqui nos Donos da Bola, deixa o like, você que tá de bobeira aí, e eu quero a sua mensagem, eu quero a sua participação, meu parceiro. Vamos lá, vamos ver com cautelinha aqui, bonitinho. Vamos lá, a melhor parte do programa hoje tá o chat, porque os caras estão arrastando muito, tá? Não sei se vocês dormiram com o Bozo, se vocês estão de palhaçadinha, porque é só piadinha nisso aqui. Quem é que mandou esse recado? Foi a... Ana, foi a Ana. Mas eu acho que o nome dela é Ana mesmo, tá? Evandro Lazarotto, Dávila, o quê? Quando você vai assumir a calvície e compor o time dos calvos tricolores? Para de brigar com a realidade. Cara, eu não sou calvo, a minha testa é que é muito grande. São coisas diferentes, cara.
São coisas diferentes, ó. Cheio de cabelo aqui, ó, velho. Cheio de cabelo, irmão. Que isso, mano? Vamos se respeitar, mano. Júnior Canário. Seu Francisco Ribeiro Neto. É o nome da fera. Matheus. Salve, Matheus. De Matheus pra Matheus aqui, ó. Ô, mano. O mano só sai se vier o Tite, diz o Agubert. Aliás, Lucas Dias, que está aqui ao meu lado, conversou com Francisco Noveleto, que falou que o candidato principal para a seleção brasileira falou hoje, né? Que é o Dorival Júnior. E ele repetiu, ele disse, não, o candidato para substituir o Tite no Brasil não é o Mano, é o Dorival Júnior. Vamos focar no Dorival então, deixa esse problema pro Flamengo. Jason Silveira. Salve, Meneghetti. Tá salvado pelo Meneghetti, tá, cara? Robson Rocha Dávila, já teve em Jalã essa semana? Não tive, não. Não tive, não. Mas o Tiger tirou férias, eu não sei qual é o destino dele. Acho que ele vai pra lá, viu? Já vai pra lá, Jalã. Acho que ele vai pra Jalã, o Tiger. Né? Gabriel Pérez Duarte. O que o Gabriel tá falando? Jesus te ama. Muito obrigado, viu, Gabriel? Amém. Muito obrigado. O Ramos tá mandando um abraço pro JB. JB, sinta-se abraçado aí embaixo, com muito carinho. Abraços para Joinville, Santa Catarina, Dávila. É o Adenilson Duarte. Salve, Joinville! Onde está o Lucas Dias? Ele não falou Lucas Dias, né? Ele falou o nome do município, quem nasce no município. Tá aqui do meu lado, tá acompanhando o programa de perto, tá de camarote. O Ribeiro tá que tá hoje, disse o Humberto SS. Eu tô achando o Ribeiro na descrição hoje, tá? Tô achando que ele tá suave, né? Agora que ele tomou o Viga Plus ali, ele vai dar um up. Matheus, como... Thiago Schuller, grande abraço. Grande abraço. Salve, Maria, diz o Matheus Castamã. Salve, Maria. Dávila, desde quando tu é sócio do Grêmio? Pergunta o Comédia Retrô. Não sou sócio. Eu era do... Como é que era o nome daquele programa? O Exército Gremista. Não era não. Ou era? Não era. O Pedro Arrou tá mandando um abraço pro maior gremista do programa. Deve ser o César Cidade Dias, né? Então eu mando lá pra baixo. Vai, Meneghetti, trabalhe. Resultado da enquete, vamos colocar no ar aí sobre Rodrigo Caetano. Caso o Grêmio não feche a contratação do executivo que hoje está no Atlético, houve um equilíbrio. Atrapalha o projeto de Alberto Guerra, 55. Não muda nada, há bons nomes no mercado, 45, César. Bem dividido, me pareceu, eu esperava mais o número do Rodrigo Caetano, mas acho importante que não se prenda a nome. Se der o Rodrigo perfeito, se não der, tem que buscar outro e ter. Mas se não der, que venha alguém do mesmo tamanho, exatamente. Né? Alguém que se conheça o currículo e... vem com o Diego Serra. Hoje às 7, vamos dar bola na Rádio Bandeirantes, FM 94.9. Amanhã, 12h30, a gente está de volta.